Pare de revelar sua vida, o hábito que sabota seu destino. Sem você perceber. Estoicismo. Há um hábito silencioso que acompanha você há anos, e talvez nunca tenha percebido o quanto ele enfraquece sua força interior. Ele começa de forma inocente, quase natural. Como quando você sente vontade de contar a alguém um plano importante, uma mudança que deseja fazer, ou até uma pequena conquista que ainda está tomando forma. No início, parece apenas uma conversa comum, mas o que está acontecendo dentro de você é muito maior do que imagina. Cada vez que expõe o que ainda está inacabado, você entrega parte da sua energia. Uma energia que deveria ser usada para construir, e não para comentar. E é dessa maneira quase imperceptível que muitos perdem o próprio destino antes mesmo de darem o primeiro passo. Os antigos estoicos já observavam isso com clareza. Marco Aurélio alertava que a mente precisa ser guardada como uma fortaleza, porque aquilo que revelamos sem filtro não volta para nós da mesma forma. Ao falar demais, você dá espaço para que opiniões externas entrem onde nunca deveriam entrar. E quando perceba, sua motivação começa a se desgastar. Sua disciplina perde nitidez e seu senso de direção se mistura ao que os outros pensam, esperam ou julgam. O problema não é confiar ou partilhar algo com alguém, mas sim o hábito automático de expor sua vida antes que ela seja sólida o suficiente para se manter de pé sem depender de aplausos, validação ou compreensão. Isso explica por que muitos começam um projeto com força e logo perdem o ânimo. Antes de fazerem, já falaram. Antes de consolidarem, já buscaram reconhecimento. E quando o mundo não reage da forma esperada, a energia que deveria ser usada para crescer se transforma em dúvida, confusão e desânimo. Não é fraqueza. É vazamento. É permitir que sua chama interna seja tocada por mãos que não sabem o valor do que você está construindo. Quando você revela mais do que deveria, você se fragmenta. E quanto mais fragmentado está, menos consistente se torna. Epicteto dizia que o homem sábio age em silêncio, porque sabe que o processo precisa ser protegido. Não por medo, mas por respeito ao próprio caminho. Há um poder que nasce quando você aprende a resguardar suas intenções, seus avanços e até mesmo suas lutas internas. Esse poder não é místico, é psicológico. É a força que cresce quando você direciona a energia para dentro, em vez de desperdiçá-la explicando o que ainda está em transformação. Guardar sua vida não é isolamento, é disciplina emocional. É escolher fortalecer-se antes de ser visto, compreender-se antes de ser interpretado, construir antes de anunciar. E talvez este seja o ponto que você precisa ouvir agora. Existe uma vida que está tentando nascer dentro de você, mas ela não consegue florescer porque você a expõe antes da hora. Não porque alguém deseja o seu mal, mas porque cada exposição precoce rouba a potência que deveria ser usada para crescer. Quando você entender isso profundamente, perceberá que silêncio não é ausência de som. É presença de direção, é foco, é domínio. E é exatamente por isso que, a partir deste ponto, vamos entrar na primeira lei invisível que rege sua energia interna e explica por que expor demais faz você perder força sem perceber. A lei invisível da energia interna. Existe uma lei silenciosa que governa a sua força interior, e ela atua mesmo quando você não percebe. Cada vez que você revela algo sobre sua vida, especialmente aquilo que ainda está em fase de construção, você transfere parte da energia que deveria permanecer integrada dentro de você. Essa energia é a base da sua motivação, da sua clareza e do seu impulso natural para agir. Quando você fala demais, você fragmenta esse impulso. Não porque as pessoas ao redor querem enfraquecê-lo, mas porque aquilo que é compartilhado cedo demais perde a intensidade que teria se permanecesse protegido. Marco Aurélio chamava essa força de fogo interior, e dizia que é papel do indivíduo preservá-lo de influências que não o compreendem. Quando você expõe o que está formando, permite que outros interpretem aquilo com a visão deles e não com a sua. Cada interpretação externa se sobrepõe à sua intenção original, e o resultado é um enfraquecimento quase imperceptível da sua convicção. A energia que deveria gerar movimento é desviada para justificar, explicar, defender, reconsiderar. Assim, o que deveria amadurecer dentro de você é interrompido por olhares que jamais compreenderão o que está nascendo. Essa lei invisível funciona em todas as áreas da vida. Existe uma potência que só cresce no silêncio,
porque o silêncio impede que suas intenções sejam drenadas pela curiosidade, pela crítica, pelo julgamento ou até pelo entusiasmo precipitado dos outros. Guardar o que importa não é segredo, é estratégia. É uma forma de manter o que é essencial protegido até que esteja forte o suficiente para se sustentar sozinho. É nessa fase silenciosa que seu destino começa a ganhar forma. E quando você entende essa lei, percebe que já perdeu muita energia sem perceber. Mas isso muda agora, porque no próximo capítulo você vai entender o mecanismo psicológico que explica por que falar demais cria a ilusão perigosa de que você já está avançando, quando na verdade está apenas dissipando sua força. O mecanismo psicológico. Por que falar dos seus planos já te dá dopamina demais? Existe um fenômeno psicológico pouco discutido que explica por que tantas pessoas começam cheias de energia e, pouco tempo depois, perdem a motivação como se algo tivesse evaporado dentro delas. Esse fenômeno ocorre quando você fala sobre seus planos antes de realizá-los. O simples ato de contar a alguém o que pretende fazer libera dopamina, o neurotransmissor associado ao prazer e ao senso de conquista. O problema é que essa dopamina é produzida antes de qualquer ação real acontecer, criando uma sensação enganosa de progresso que rouba a energia necessária para o esforço verdadeiro. Epicteto dizia que o sábio não fala do que fará, mas do que está fazendo, porque entende que a mente humana se confunde facilmente entre intenção e realização. Quando você descreve seus objetivos, seu cérebro registra aquilo como se parte do caminho já estivesse concluída. E ao sentir essa falsa satisfação, a urgência desaparece. O impulso que deveria empurrar você para frente se dissolve em explicações, planejamentos intermináveis e conversas que parecem produtivas, mas não movem nada de fato. Essa ilusão de avanço é perigosa porque consolida a estagnação. Quem fala demais acredita que está indo na direção certa, enquanto continua parado. E quando a ação finalmente é necessária, a energia já se dispersou. É por isso que muitos começam com força, elaboram ideias brilhantes, divulgam seus projetos e, de repente, perdem o ritmo. Eles receberam a recompensa antes do esforço, e o cérebro, acreditando que já chegou lá, deixa de mobilizar a força necessária para continuar. Marco Aurélio advertia para a importância de agir sem depender do reconhecimento externo, porque cada vez que você busca validação, você condiciona sua motivação ao olhar do outro. Ao revelar seus planos com antecipação, você se expõe não só ao julgamento, mas também ao risco de depender da reação alheia para continuar. Se aprovam, você relaxa. Se criticam, você desanima. Em ambas as situações, perde autonomia. O segredo estoico está em inverter o processo. Em vez de falar para sentir que está avançando, você avança em silêncio, até que sua realidade fale por você. É nesse ponto que o domínio interior começa a se consolidar. E essa mudança é crucial, porque no próximo capítulo você vai perceber como expectativas sociais, mesmo silenciosas, têm o poder de moldar sua vida inteira sem que você perceba, desviando seu caminho e enfraquecendo sua liberdade interior. Se essa mensagem está fazendo você perceber como o hábito de revelar sua vida impacta seu destino, escreva nos comentários uma frase curta que represente sua decisão daqui para frente. Algo como: eu protejo meu processo, ou eu cresço em silêncio. Quero ver quem está realmente disposto a assumir esse compromisso consigo mesmo. O perigo da expectativa social invisível. Existe um tipo de pressão que não aparece à primeira vista, mas atua dentro de você com uma força capaz de alterar decisões, enfraquecer planos e até mudar o rumo da sua vida. Essa pressão nasce no exato momento em que você revela algo sobre si mesmo. Assim que você expõe seus planos, desejos, sonhos ou intenções, cria ao redor de si um campo invisível de expectativas. Mesmo que ninguém diga nada, mesmo que as pessoas apenas escutem, o simples fato de saber que alguém agora sabe sobre o seu caminho produz um peso interno que não existia antes. O ego, que deveria estar voltado para a construção interior, começa a se preocupar com a reação externa. Você passa a caminhar não pelo que acredita, mas pelo que imaginam que você deveria fazer. Quando o olhar do outro se instala dentro de você, mesmo em silêncio, ele passa a disputar espaço com a sua própria voz. E quanto mais sensível você for a esse olhar, mais frágil se torna sua autonomia. Marco Aurélio alertava que é preciso livrar-se da multidão interior.
porque muitas vezes não é a opinião do mundo que limita você, mas a versão dessa opinião que você carrega na mente. Essa expectativa social é perigosa porque altera sua intenção de maneira sutil. Ao invés de fazer algo porque é importante, você começa a fazê-lo porque alguém está observando. Em pouco tempo, aquilo que deveria ser um processo pessoal se transforma em um desempenho. Você começa a agir para provar, justificar, impressionar. E quando isso acontece, a sua motivação deixa de ser sólida. Ela passa a depender de aprovação, aceitação, reconhecimento. Você se torna vulnerável, porque qualquer comentário, julgamento ou ausência de apoio pode abalar sua rota. O estoicismo nos lembra que viver para os olhos dos outros é uma forma de servidão. A liberdade interior nasce quando você consegue agir sem precisar provar nada. E a melhor maneira de manter essa liberdade é protegendo o seu mundo interno antes que ele seja moldado por outra pessoa. A expectativa social não precisa ser verbalizada para existir. Basta que alguém saiba dos seus planos para que, automaticamente, você comece a carregar uma responsabilidade que não é sua. É por isso que muitos perdem o prazer no que fazem logo após compartilharem seus objetivos. Eles deixam de ser protagonistas do próprio caminho para se tornarem personagens em uma história que o público imaginário espera assistir. Mas isso muda quando você aprende a guardar seus processos e a reforçar sua autonomia diante de influências invisíveis. E esse entendimento se torna ainda mais profundo quando você percebe como pequenos comentários, aparentemente inocentes, conseguem sabotar destinos inteiros sem intenção alguma. É exatamente isso que vamos explorar no próximo capítulo. Como comentários pequenos sabotam grandes destinos. A maior parte das pessoas acredita que seus sonhos são destruídos por críticas duras, julgamentos severos ou oposição explícita. Mas, na verdade, são os comentários pequenos, quase sempre inocentes, que mais desviam alguém do próprio caminho. Existe um tipo de influência sutil que passa despercebida porque não vem carregada de intenção negativa. Ela aparece em frases comuns, ditas sem reflexão, que vão se instalando dentro de você como sementes que não deveriam ter sido plantadas. Quando você revela algo que ainda está em processo, alguém pode dizer algo simples como: "Tem certeza? Isso é difícil. Conheço gente que tentou e não conseguiu. Será que agora é o momento?" Ou até um elogio que carrega dúvida disfarçada. Essas frases são fracas demais para serem interpretadas como críticas reais, mas fortes o suficiente para gerar rachaduras na sua convicção. Você não percebe no momento, mas cada palavra desperta questionamentos que não existiam antes. E o que antes era um movimento firme se transforma em hesitação. Epicteto ensinava que aquilo que permitimos entrar na mente passa a ter poder sobre nós. A maioria não se protege porque acredita que só deve se preocupar com ataques diretos, mas é exatamente o oposto. O que mais enfraquece a alma não é o confronto, é a dúvida sem forma. É a ideia pequena que entra sorrindo e se torna uma sombra. Os pequenos comentários atuam como interrupções no fluxo da sua determinação. Eles fazem você reconsiderar o que já estava decidido, diminuem a intensidade do seu impulso e distorcem sua visão de propósito. O problema é que, quando você volta para si mesmo, já não consegue enxergar o caminho com a mesma clareza. A mente começa a imaginar cenários que não imaginaria antes, e as vozes externas se misturam à sua própria voz. Em vez de seguir com disciplina, você busca explicações, procura aprovação, tenta compensar a vulnerabilidade que nasceu daquele único comentário aparentemente irrelevante. E assim o destino de muitas pessoas é atrasado, não por falta de capacidade, mas por excesso de abertura. Marco Aurélio dizia que devemos guardar a mente com a mesma disciplina de quem protege um tesouro valioso. Não porque o mundo é hostil, mas porque a mente é moldável demais. Uma palavra entra e permanece. Ela se integra. Ela passa a participar das escolhas. É por isso que o silêncio estratégico é tão poderoso. Ele impede que opiniões alheias interfiram na estrutura do que você está construindo. Quando você entende que pequenos comentários têm força suficiente para alterar grandes destinos, percebe que o hábito de revelar sua vida vai além de comunicação. É uma renúncia involuntária à sua própria força. Você se expõe a influências que não controlam sua vida, mas que influenciam profundamente seu estado interno. Porém, existe uma forma de reverter esse padrão sem se isolar, sem se fechar, sem rejeitar o mundo.
E esse é o ponto central do próximo capítulo, onde o silêncio deixa de ser ausência e se torna uma das maiores disciplinas estoicas que existem. O silêncio estratégico como disciplina, não como isolamento. O silêncio não é a fuga daqueles que têm medo de serem contrariados. Ele é, na verdade, a escolha daqueles que entenderam que cada etapa da vida precisa de proteção para amadurecer. Existe uma diferença profunda entre se isolar e preservar o que é importante. O isolamento nasce do medo, o silêncio estratégico nasce da disciplina. É a decisão consciente de retirar o excesso de vozes que interferem no seu centro, para que aquilo que está crescendo dentro de você tenha espaço e tempo para se fortalecer sem distrações. Sêneca dizia que o homem que fala pouco vive mais consigo mesmo, e essa é uma das maiores chaves estoicas para o autodomínio. Não porque o mundo seja inimigo, mas porque a mente humana é sensível demais às influências externas. Qualquer opinião, expectativa ou visão alheia consegue penetrar no seu processo se você não o guardar com firmeza. O silêncio estratégico é o escudo que impede essa invasão. Ele cria uma zona interna, onde sua intenção permanece intacta, e é nesse espaço protegido que sua força começa a se consolidar. Quando você fala menos sobre seus planos, algo poderoso acontece. Sua energia deixa de se espalhar e passa a se concentrar. A concentração de energia é o que gera clareza, profundidade e consistência. Você pensa melhor porque não está preocupado com interpretações. Você age mais rápido porque não precisa justificar nada. Você erra com mais liberdade porque ninguém está acompanhando seu progresso. E quando você acerta, o acerto é sólido, porque nasceu de um processo que não foi manipulado por influências externas. Ao contrário do que muitos imaginam, o silêncio não cria distância, ele cria presença. Ele obriga você a estar inteiro no que faz, porque você não está ocupando sua mente com a necessidade de explicar, de impressionar ou de antecipar reações. O silêncio é a disciplina que devolve o protagonismo da sua vida para você mesmo. Quando você fala pouco, você ouve mais. Quando você ouve mais, você percebe melhor. E quanto melhor você percebe, mais consciência você tem sobre seus próprios passos. O silêncio estratégico também fortalece a identidade. Ao não depender de aprovação, você começa a tomar decisões que fazem sentido para sua essência, não para o olhar de quem observa. Isso gera estabilidade emocional, foco e uma sensação de autonomia que poucos experimentam. A pessoa que domina o silêncio domina a si mesma, porque descobre que não precisa anunciar sua evolução. Ela acontece de dentro para fora, de forma natural, consistente e inevitável. É assim que o silêncio deixa de ser ausência e se torna poder. Ele não minimiza sua existência, ele intensifica sua presença. Ele não diminui seu brilho, ele impede que seu brilho seja apagado antes da hora. E quando essa disciplina é compreendida, você percebe que existe algo ainda mais profundo, uma fortaleza interior que ninguém acessa, e que representa o maior patrimônio de quem busca autodomínio. É exatamente isso que vamos explorar a seguir. O conceito estoico da fortaleza interior. Existe um território dentro de você que ninguém deveria acessar. Não por desconfiança, mas por sabedoria. Os estoicos chamavam esse território de fortaleza interior, um espaço mental e emocional, que precisa ser protegido com rigor, pois é nele que se forma sua capacidade de resistir, decidir, transformar e persistir. A verdadeira liberdade não nasce quando ninguém tenta interferir na sua vida. Ela nasce quando você constrói um núcleo interno tão sólido que nenhuma interferência consegue alterar sua direção. A fortaleza interior não é uma parede que afasta o mundo. Ela é uma estrutura interna que impede o mundo de definir quem você é. Marco Aurélio entendia isso profundamente quando dizia que o homem deve permanecer imperturbável diante das opiniões externas. Não porque seja indiferente às pessoas, mas porque é leal a si mesmo antes de tudo. A opinião do outro pode até alcançar seus ouvidos, mas não deve atravessar seus portões internos. E esses portões só se mantêm firmes quando você escolhe guardar aquilo que é essencial. Quando você revela demais, enfraquece sua fortaleza. Cada detalhe exposto, cada plano compartilhado, cada vulnerabilidade escancarada, cria uma abertura por onde entram expectativas, julgamentos, dúvidas e comparações que não pertencem ao seu processo. A fortaleza que deveria protegê-lo se torna permeável. E quando ela perde força,
você perde autonomia, clareza e estabilidade. A vida começa a ser vivida de fora para dentro, em vez de dentro para fora. Ao contrário, quando você fala menos e observa mais, a fortaleza se fortalece. Você passa a confiar na própria percepção. Suas decisões ganham profundidade porque não são reativas, são refletidas. Sua mente se torna menos vulnerável aos altos e baixos emocionais que surgem quando você depende do olhar alheio. É nesse estado de autodomínio que você começa a acessar uma força que poucas pessoas conhecem. A capacidade de agir sem medo da opinião externa e de manter o foco mesmo quando ninguém entende o que você está fazendo. A fortaleza interior também é onde nasce a virtude estoica. É ali que você cultiva disciplina, propósito, resiliência e sabedoria. E nada disso cresce em terreno exposto demais. Toda grande transformação começa em silêncio, protegida por muros de intenção firme. Quem domina sua fortaleza não se desespera com atrasos, não se confunde com críticas e não se perde com elogios. Ele sabe que a vida real não acontece nas palavras ditas, mas nas escolhas feitas. E é exatamente por compreender esse princípio que os estoicos eram tão cuidadosos com o que revelavam. Eles sabiam que a fortaleza interior é um jardim que só floresce quando não é pisado o tempo todo. Por isso, existe uma regra simples que pode mudar sua vida. Nem tudo deve ser compartilhado. Existem áreas que só prosperam quando permanecem ocultas. E no próximo capítulo, você vai descobrir quais aspectos da sua vida jamais deveriam ser expostos se você deseja realmente proteger seu destino. 4 categorias da sua vida que nunca devem ser reveladas. Há partes da sua vida que, quando expostas antes do tempo, perdem força, direção e profundidade. Não porque exista algo de errado em compartilhar, mas porque certas etapas exigem maturação silenciosa. Os estoicos compreendiam que tudo o que é frágil no início precisa de proteção. Da mesma forma que uma semente precisa estar enterrada antes de brotar. Revelar essas áreas cedo demais enfraquece seu processo, desvia sua atenção e introduz interferências que alteram o curso do que você ainda está construindo. Existem 4 categorias que, quando mantidas em silêncio, preservam sua energia interna e fortalecem seu caminho. A primeira é o seu sofrimento em elaboração. A dor que ainda está sendo processada é profundamente vulnerável. Quando você a expõe antes de compreendê-la, ela se torna opinião pública e não reflexão pessoal. Pessoas podem interpretar sua dor de formas que não têm relação com a sua experiência. Isso faz você assumir visões que não são suas, prolongando o sofrimento e diminuindo sua capacidade de aprender com ele. Sêneca dizia que a dor precisa ser observada com sobriedade, não discutida como espetáculo. Guardar o que dói não é fraqueza, é respeito ao seu próprio processo emocional. A segunda categoria são seus objetivos em fase embrionária. Projetos, mudanças, sonhos e decisões que ainda estão tomando forma precisam de silêncio, porque ainda não estão prontos para enfrentar o impacto do mundo. Quando você expõe algo recém-nascido, ele se curva facilmente ao peso das expectativas externas. Um objetivo compartilhado cedo demais se transforma em um objetivo moldado pelos outros. E assim você perde o centro, perde a clareza e perde a coragem. É no silêncio que você entende por que quer aquilo, como fará e qual sacrifício está disposto a assumir. A terceira categoria são suas virtudes em formação. Qualquer hábito, disciplina, mudança interna ou crescimento moral precisa de tempo e prática antes de ser exposto. Quando você fala sobre sua nova rotina, sua nova mentalidade ou seu novo comportamento sem que eles tenham sido verdadeiramente consolidados, cria uma identidade verbal que sua realidade ainda não sustenta. Isso gera pressão, frustração e autossabotagem. Epicteto ensinava que o homem virtuoso demonstra mais do que declara, porque aquilo que é declarado cedo demais se enfraquece no esforço de parecer verdadeiro. A quarta categoria são suas estratégias de evolução pessoal. Seus métodos, decisões, ajustes internos e caminhos escolhidos são ferramentas que só funcionam quando guiadas pela sua própria percepção. Ao revelar essas estratégias, você permite que outras pessoas interfiram no método que funciona para você, oferecendo conselhos desalinhados, opiniões precipitadas ou comparações inúteis. Estratégias pessoais são moldadas pela sua história,
não pela expectativa alheia. Expor esse processo faz você caminhar segundo uma lógica que não é sua. Essas 4 categorias representam o núcleo do seu crescimento. Quando protegidas, fortalecem sua identidade, ampliam sua disciplina e preservam sua energia. Quando expostas sem cuidado, fragmentam sua força interior e atrasam seu progresso. É por isso que os estoicos insistiam na importância do recolhimento. Eles sabiam que o caminho mais forte é aquele que cresce antes de ser visto. E isso nos leva ao próximo capítulo, onde você entenderá a regra que explica por que todo crescimento verdadeiro acontece primeiro no invisível. A regra do caminho oculto. Cresça em silêncio até que seja inegável. Existe uma regra antiga, presente tanto na filosofia estoica, quanto em tradições de sabedoria ao redor do mundo. Tudo o que é verdadeiro cresce primeiro onde ninguém vê. A semente não brota na luz. Ela se fortalece na escuridão da terra. A raiz não aparece na superfície. Ela se aprofunda no invisível. E da mesma forma, todo crescimento humano começa onde não há plateia, não há testemunhas, e não há necessidade de provar nada. O que muitos chamam de silêncio, os sábios chamam de construção. É nesse espaço que você se torna alguém capaz de sustentar o futuro que deseja. Quando você tenta mostrar sua evolução antes que ela esteja consolidada, cria uma distância entre quem você é e quem diz ser. Essa distância gera ansiedade, insegurança e fragilidade. Mas quando você se permite crescer longe dos olhos do mundo, algo diferente acontece. Sua identidade se alinha com sua prática. Não existe a pressão de parecer pronto, nem a necessidade de corresponder à expectativa de alguém. Você cresce em ritmo interno, sólido, consistente. Você deixa de buscar aprovação e passa a buscar profundidade. O caminho oculto não é isolamento, é maturação. É entender que você não precisa anunciar cada passo para que ele seja real. Quando a árvore está crescendo de verdade, ela não precisa avisar ninguém. Seu crescimento se torna evidente com o tempo. Os estoicos conheciam esse princípio e viviam segundo ele. Primeiro fortaleciam o caráter, depois expressavam a virtude. Primeiro moldavam a disciplina, depois demonstravam a sabedoria. Primeiro dominavam a si mesmos, depois transformavam sua realidade. Eles sabiam que nada sólido se sustenta quando nasce exposto demais. Esse princípio se torna especialmente poderoso porque elimina a ansiedade do reconhecimento. Quando você cresce em silêncio, não existe pressa de mostrar resultado. Não existe urgência em provar mudança. Não existe competição com vidas que você observa de longe. Você deixa de viver como alguém que exibe progresso e passa a viver como alguém que constrói progresso. E quando o progresso é construído, ele se torna inegável. Não há argumento, crítica ou dúvida capaz de questionar aquilo que se manifesta de forma concreta. A regra do caminho oculto libera você para evoluir sem distração. Ela devolve foco, energia e autonomia. Você se afasta do ruído e entra no território da clareza. O que antes era dispersão se torna direção. O que antes era necessidade de validação se torna autodomínio. E gradualmente, você percebe que não é o silêncio que esconde sua força. É o silêncio que permite que ela nasça. E quando essa força nasce, ela se torna tão evidente que não precisa ser anunciada. Sua vida muda porque você mudou, e não porque você contou a alguém que pretendia mudar. Esse é o ponto de virada. E para encerrarmos este caminho com a profundidade que ele merece, agora entraremos no capítulo final, onde você entenderá como transformar esse entendimento em um chamado permanente ao autodomínio e à construção silenciosa de um destino que ninguém poderá sabotar, além de você mesmo. O chamado ao autodomínio. Tudo o que você ouviu até aqui aponta para uma verdade central. A maior parte do desgaste emocional, das perdas de direção e dos atrasos na sua evolução não vem de grandes inimigos, mas de pequenas aberturas que você mesmo permitiu. Ao revelar sua vida cedo demais, você entregou partes da sua força, convidou expectativas externas a moldarem seu caminho e deixou que dúvidas que não eram suas se instalassem no seu pensamento. Mas nada disso precisa continuar acontecendo. Você pode resgatar sua autonomia, restaurar seu foco e reconstruir sua fortaleza interior a partir de uma decisão simples e profunda: dominar a si mesmo antes de se expor ao mundo.
Marco Aurélio dizia que o homem deve ser como um rochedo contra o qual as ondas se quebram. Mas para se tornar esse rochedo, você precisa antes consolidar seu interior. Precisa retirar do alcance dos outros aquilo que ainda está sendo formado, porque tudo o que é valioso exige silêncio, maturação e intenção. Sua vida não precisa ser um palco. Ela precisa ser um caminho. E esse caminho só ganha força quando cada passo nasce de dentro, não do desejo de ser visto, entendido ou aprovado. A vida que você deseja construir só será possível quando seu mundo interno se tornar mais importante do que o comentário externo. Quando sua disciplina falar mais alto que sua ansiedade de reconhecimento. Quando sua identidade verdadeira se fortalecer longe do barulho. É nesse território silencioso que a clareza emerge, que a coragem se alinha ao propósito e que o destino se torna real. Não porque você contou, mas porque você viveu. Não porque as pessoas esperaram algo de você, mas porque você esperou de si mesmo. O hábito de revelar demais não é sinal de fraqueza moral. É um comportamento automático que nasce do desejo humano de ser validado. Mas o estoicismo nos convida a algo mais elevado. Viver com fundamento, não com aparência. Crescer com solidez, não com exposição. Guardar o que é sagrado, não entregar o que ainda é frágil. E quando essa postura é adotada, o mundo deixa de ter acesso ao seu centro. Você deixa de ser moldado e passa a ser autor. Deixa de reagir e passa a decidir. Deixa de se explicar e passa a construir. O chamado agora é simples e direto. Volte para si. Feche as portas internas que estavam escancaradas. Recolha sua energia, proteja seu processo, fortaleça sua intenção. Permita-se crescer em silêncio, preservar o essencial e agir com discrição até que sua própria vida seja a prova mais clara da sua transformação. Lembre-se deste princípio final, porque ele resume tudo o que realmente importa. Quem revela tudo o que vive, vive tudo o que os outros revelam sobre ele. Mas quem guarda o que é sagrado, conquista uma liberdade que nenhum olhar externo pode tirar. Este é o início do seu autodomínio. É o retorno ao controle da sua própria história. É a decisão de caminhar com profundidade, propósito e virtude. E agora, mais do que nunca, você está preparado para isso. Se este vídeo abriu seus olhos para o impacto de revelar sua vida antes da hora, deixe nos comentários uma frase que simbolize sua nova postura diante do silêncio e do autodomínio. Pode ser: meu destino não será sabotado, ou construo antes de mostrar. Compartilhe a sua frase e fortaleça sua própria decisão ao escrevê-la. E se essa mensagem falou profundamente com você, inscreva-se na comunidade Estoicismo Mentalidade para continuar avançando nessa jornada de lucidez e força interior.